Olá pessoal, nós vamos aqui estudar sobre os direitos humanos, mas inicialmente é importante destacar o sentido fundamental dos direitos humanos. Os direitos humanos estabelecem, protegem e promovem valores e comportamentos essenciais para uma vida digna de todos os seres humanos. Então, este é o sentido primordial do que historicamente é chamado de direitos humanos. Nós vamos percorrer agora um caminho histórico da afirmação dos direitos humanos, com base em uma obra do professor Fábio Conder Comparato, intitulada A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Bem, o professor Comparato inicia fazendo uma descrição dos fatores históricos que impulsionaram a exigência dos direitos humanos. Dentre esses fatores, ele destaca a dor física, o sofrimento moral, provocados pela violência generalizada, pela tortura, pelas mutilações em massa, pelas explorações aviltantes, pelos massacres coletivos, sobretudo as atrocidades provocadas pelas guerras. Também ele destaca o sincronismo entre as grandes declarações de direitos e as grandes descobertas científicas e tecnológicas. Isso em razão de que toda descoberta científica implica em impactos sobre o ser humano, sobre os animais e sobre a natureza. Então, também, sempre que há um processo de descoberta científica, entram em jogo questões de ordem legal e de ordem ética. E nesse meio nós temos a questão dos direitos humanos. E aí ele vai destacando que a constituição, a consolidação dos direitos humanos não aconteceu de uma hora para outra, é fruto de um longo processo histórico que começou por volta dos séculos XI e X a.C., com o reinado de Davi em Israel. E aqui o professor Comparato destaca muito bem o seguinte, que o rei Davi se reconhece como delegado de Deus e submete-se à autoridade divina. Ele não se apresenta como um rei que tem o poder absoluto. Com isso, ele lançou a semente do que ficou conhecido muito tempo depois como o Estado de Direito, ou seja, uma organização política na qual os governantes submetem-se aos princípios e normas editados por uma autoridade superior, sem criar o direito para justificar o seu próprio poder. Bem, um outro aspecto histórico apontado pelo professor Comparato é a democracia ateniense. Ele destaca que a democracia ateniense foi fundada nos princípios do predomínio da lei e da participação ativa do cidadão nas funções de governo da cidade. Então, a lei nasce da prudência e da razão. Não é apenas um achismo ou de um autoritarismo. E, além disso, ele destaca também que, no contexto da democracia ateniense, o poder dos governantes foi limitado pela soberania das leis e por um conjunto de instituições de cidadania ativa. O professor Fábio Comparato vai destacar também que na República Romana houve todo um processo de limitação do poder político. Com isso, foram formalizando um complexo sistema de controles entre os diversos órgãos políticos. Com isso, a República Romana lançou as bases do controle mútuo entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, que está em vigor até hoje. Na Idade Média, são registradas as primeiras manifestações contra os abusos da reconcentração do poder nas mãos dos reis. E aqui ele destaca a Declaração das Cortes de Leão, do ano 1188, e na Inglaterra a Carta Magna de 1215. E com isso, analisa o professor Comparato, o lançamento do valor da liberdade.
que é algo importantíssimo nos direitos humanos. No século XVII, e aqui ele enfatiza, a experiência ocorrida na Inglaterra, há o fortalecimento, o desenvolvimento do sentido de liberdade, exatamente como em razão de todo um processo de resistência ao poder tirânico. E lá também, na Inglaterra, com a criação do parlamento, há um processo de limitação do poder da monarquia e também a garantia das liberdades na sociedade civil. Bom, em relação à independência americana e à Revolução Francesa, o professor Comparato acentua a importância desses dois fatos históricos. Primeiro, a Declaração de Independência dos Estados Unidos contribui para o reconhecimento que todos os seres humanos são naturalmente livres, independentes e possuidores de direitos inatos. E direitos inatos são, direitos com os quais a pessoa já goza desde o seu nascimento. Não é algo que a pessoa adquire ao longo da vida, já é algo intrínseco ao ser humano, que no caso aqui trata-se do direito à vida, à liberdade, à propriedade de bens, à procura e à obtenção da felicidade e da segurança. E também, lá na Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no ano de 1789, há uma reafirmação dessa mesma ideia de liberdade e igualdade. Outro elemento importante na Constituição Histórica dos Direitos Humanos foi o reconhecimento dos direitos humanos de caráter econômico. E aqui o professor Fábio Comparato vai dizer que isso ocorre na primeira metade do século XIX, em razão da indignação diante da exploração da mão de obra, e também da organização da classe trabalhadora, reivindicando melhores condições de vida e trabalho. Só que ele diz o seguinte, que a afirmação plena desses novos direitos humanos ocorreu no século XX, com a Constituição Mexicana, em 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919. Bem, chegamos à primeira fase de internacionalização dos direitos humanos. Primeiro, na segunda metade do século XIX, é o início desse processo, e vai terminar com a Segunda Guerra Mundial, manifestando-se em 3 setores. Primeiro, o direito humanitário. Segundo, a luta contra a escravidão. E terceiro, a regulação dos direitos do trabalhador assalariado. Bom, quanto ao direito humanitário, o professor Fábio Comparato destaca, sobretudo, o estabelecimento de leis de guerra para proteger os soldados prisioneiros, doentes e feridos, e também as populações civis atingidas. E nesse item, o que se destaca é a aprovação da Convenção de Genebra, em 1864, a fundação da Comissão Internacional da Cruz Vermelha, em 1880, um processo de revisão da Convenção de Genebra, em 1907, para estender seus princípios aos conflitos marítimos, aqui na Convenção de Haia, e em 1929 para regular a proteção dos prisioneiros de guerra, a Convenção de Genebra. Então vocês observam aqui que a ênfase está exatamente no direito humanitário, proteger, sobretudo, as pessoas no contexto da guerra. Em relação à luta contra a escravidão, o professor Fábio Comparato destaca o Ato Geral da Conferência de Bruxelas, de 1890, que estabeleceu as primeiras regras interestatais para reprimir o tráfico de escravos africanos. Em 1926, esse ato foi seguido pela convenção celebrada em Genebra, no quadro da Liga das Nações. Em relação à regulação dos direitos do trabalhador assalariado, o professor Comparato destaca o grande empenho da Organização Internacional do Trabalho, aprovando inúmeras convenções internacionais para proteger o trabalhador assalariado. Agora,
passamos à evolução dos direitos humanos a partir de 1945. E aqui nós temos o contexto do final da Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial houve, obviamente, uma violação muito grande da dignidade humana. Inúmeras atrocidades foram cometidas. E aí, nesse cenário, nós temos, por um lado, a violação da dignidade humana, por outro, nós temos o crescente nível de compreensão do valor da dignidade humana. E assim, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, o mundo se une para fazer uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada pela ONU em dezembro de 1948. Nesta mesma linha está a Convenção Internacional sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, também da ONU. Neste contexto, a partir de 1945, nós temos várias conquistas nesta área. E uma delas é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis, Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que, de certa forma, serviram para detalhar, o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948. Temos também a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 1981, e neste documento há o reconhecimento de que todos os povos devem ser tratados com igual respeito, com direito à autodeterminação, à livre disposição de sua riqueza, de seus recursos naturais, ao desenvolvimento econômico, social e cultural, à paz e à segurança. Observe o quanto a questão dos direitos humanos vai abarcando muitas outras áreas. Então, isso é interessante nesse processo da consolidação, da afirmação dos direitos humanos, segundo o professor Fábio Comparato. Também aqui, o professor Comparato faz uma observação, Nós vivemos um momento de ampliação da concepção de direitos humanos. Isto é, à medida que as pessoas foram conquistando aqueles direitos básicos, naturalmente foram lutando por outros direitos. E nós encontramos na nossa época atual as pessoas lutando por novos direitos e que foram sendo consolidados internacionalmente. Dentre eles, nós aqui vemos o destaque dado à preservação de sítios e monumentos que integram o patrimônio mundial, a comunhão das riquezas minerais do subsolo marinho, a preservação do equilíbrio ecológico do planeta, e tudo isso passa a fazer parte do que nós conhecemos como direitos humanos. Então, pessoal, esta é uma visão panorâmica da trajetória de consolidação dos direitos humanos. Isso mostra para todos nós a importância desse conteúdo, de observarmos o seguinte, que os direitos humanos não aconteceram do dia para a noite, mas resultam de um longo processo humano. Como nós dissemos no primeiro slide, os direitos humanos visam proteger, promover a dignidade do ser humano. É isso. Bons estudos para vocês.